Mateus 4:4. Mas ele respondeu e disse: Está escrito, o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus escreveu esta Bíblia para você, ela é o seu guia, o seu manual. E Deus Todo-Poderoso escreveu para você, e dentro deste livro, você encontrará instruções sobre como viver a sua vida. A Bíblia aborda uma ampla gama de tópicos, e um desses tópicos é a preocupação. Deus, como nosso Criador, sabia que nós, como seres humanos, temos a tendência de nos preocupar. E em sua Bíblia, Ele nos instruiu sobre como podemos superar a preocupação. Faça uma pesquisa sobre os efeitos da preocupação e do estresse no corpo humano e você rapidamente descobrirá que Deus não nos projetou para viver em um estado constante de estresse e preocupação. 2 palavras para você hoje. Não se preocupe. Esta é a mensagem de Jesus hoje, não se preocupe. Mateus 6:25-34. Portanto, eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que haveis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que vos preocupeis com o vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. E, contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus, assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vós, homens de pouca fé? Não vos preocupeis, pois, dizendo, que havemos de comer? Ou, que havemos de beber? Ou, com que nos havemos de vestir? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Neste trecho das Escrituras, Jesus repete 3 vezes a mensagem, não se preocupe. Portanto, da próxima vez que a preocupação atacar você, leia Mateus 6:25-34 e ouça as palavras de Jesus repetindo 3 vezes, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Neste trecho das Escrituras, Jesus não está dizendo a seus seguidores para abandonarem seus empregos, nem está dizendo para serem preguiçosos e esperarem que Deus providencie sobrenaturalmente. Também não está sugerindo que as pessoas não trabalhem para sustentar suas famílias, nem que não planejem o futuro. O que ele está dizendo é que não devemos ser tão consumidos e obcecados com a preocupação. Portanto, eu te faço uma pergunta simples hoje: pelo que você está preocupado? Se Deus disse a você, nunca te deixarei, nunca te abandonarei, e se Deus está no controle, por que você está preocupado? A palavra de Deus é uma mensagem diretamente do céu para você hoje. Deus está com você, mesmo na crise que você está enfrentando hoje. Ele está aí com você agora, enquanto você enfrenta as probabilidades impossíveis, enquanto enfrenta o relatório médico, enquanto enfrenta os gigantes em sua vida. Sei que parece sem esperança, mas a Bíblia está lhe dizendo, não se preocupe. Pergunto novamente, pelo que você está se preocupando hoje? Só quero lembrar que Deus é maior do que a sua preocupação, Ele é maior do que essa situação. Tudo o que estamos enfrentando, a crise, a doença, a incerteza no mundo, Deus é maior do que todas essas coisas. Não há problema grande demais para Deus resolver. Deus se especializa em criar soluções para situações impossíveis. Em Filipenses 4:6, está escrito:
Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. A Bíblia diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. A palavra ansioso, segundo essa escritura, significa que não devemos ficar pensando ou preocupados com qualquer coisa. A primeira razão pela qual não devemos nos preocupar com nada, é que nossas preocupações nunca tornarão nada melhor, na verdade, geralmente pioram as condições das pessoas. Isso não significa que devemos ser insensatos ou desatentos. Podemos fazer planos para o futuro e confiar na graça de Deus para nos ajudar no futuro. No entanto, Deus não quer que percamos nossos corações com tristezas por causa dos desafios e cuidados desta vida. Sempre haverá motivos para nos preocuparmos, mas também podemos escolher não ficar preocupados. Devemos ser cuidadosos em não ficar pensando nem preocupados, mas devemos tornar nossos pedidos conhecidos a Deus, com um coração cheio de ações de graças. Não importa quão grandes os nossos desafios se apresentem diante de nós, devemos aprender a magnificar nossa confiança em Deus acima de nosso problema. Deus não disse que devemos viver em um mundo de fantasia. Como cristãos, precisamos lidar com a realidade, e a realidade é que, na vida de cada pessoa, existem motivos legítimos para se preocupar. Para algumas pessoas, são seus filhos, para outras, é o trabalho, para outras, são seus relacionamentos, para outras, é como pagar as contas ou como colocar comida na mesa. Mas o que a preocupação faz? A preocupação limita a sua visão. A preocupação diz que tudo acaba com você e com os seus recursos, mas isso não é a realidade para um filho de Deus. Então, da próxima vez que você estiver preocupado, ouça as palavras de Jesus e não se preocupe. Entregue essa preocupação a Deus, apresente-a a Ele. Ele é um Pai amoroso, não se apegue a essa preocupação. Entregue a situação a Deus e permita que a paz de Deus transborde em você. Seus recursos são limitados, mas os de Deus não. Uma das maiores causas de preocupação é o medo do desconhecido e o medo de falhar ou perder, mas Cristo já venceu a batalha, e não podemos ser derrotados se permanecermos em Cristo. Não precisamos nos preocupar, pois somos mais do que vencedores por meio de Cristo. O medo foi derrotado. Você não é um candidato ao medo, você não é filho do medo e da preocupação. Deus é seu Pai, e você é filho dele. Deus sabe como a história termina, Deus sabe do que precisamos, mesmo antes de tornarmos nossos pedidos conhecidos a Ele. Ele é um Pai amoroso que cuida de nós, que nos valoriza. Em vez de ficarmos preocupados com o que o futuro reserva, devemos buscar o rosto de Deus, o Deus que assegura o futuro. Posso te contar um segredo? O problema pelo qual você está estressado e preocupado, Deus já resolveu esse problema, você simplesmente ainda não sabe. Lembre-se de que Ele é um Deus que abre caminho quando parece não haver caminho. Da próxima vez que você se sentir preocupado, ouça o conselho de Jesus em Mateus 6 e ouça nosso Senhor Jesus lhe dizendo, seja qual for a situação que você está enfrentando, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe.